Olá, eu sou o professor Jair Feliciano, professor de matemática do CEJA Padre Moretti. Estamos aqui mais uma vez em nossa sala de aula virtual e o assunto de hoje será polinômios. Vejamos o que é que nós temos reservado para hoje. Para estudarmos polinômios, nós vamos voltar lá nas expressões algébricas. Em matemática, nós lidamos com dois tipos de expressões. Nós lidamos com as expressões numéricas, que são aquelas expressões que possuem apenas números, e lidamos também com as expressões algébricas. Uma expressão será chamada de algébricas quando, além dos números, possuírem letras ou variáveis. Uma expressão algébrica que possui um único termo recebe o nome de monômio. E o monômio, normalmente, ele é repartido em duas situações, que uma nós chamamos de coeficiente numérico e a outra é a parte literal. Coeficiente numérico e parte literal. Vejamos aqui os nossos três exemplos. No primeiro exemplo, temos 8x. No segundo, menos 3x ao quadrado, y ao cubo. E no terceiro, ab ao quadrado. Vamos procurar identificar o coeficiente numérico e a parte literal de cada uma dessas situações. Na letra A, coeficiente numérico. Coeficiente numérico é o número 8. Coeficiente numérico é o número que fica na frente da letra. E na frente da letra nós temos o 8. Logo, coeficiente numérico vai ser o 8. E a parte literal é o x. Parte literal, conforme o próprio nome já diz, é a letra que aparece na nossa expressão algébrica. Então, coeficiente numérico é o 8 e a parte literal é o x. No segundo exemplo, menos 3x ao quadrado, y ao cubo. Vejamos quem é o coeficiente numérico. Será o número menos 3. Coeficiente numérico é o número que está na frente das letras. Mas uma observação sempre eu gosto de fazer. Se o número for negativo, fale aquele número, porque quando você fala o sinal menos, porque quando você fala o menos, você vai escrever. Se você negligencia o menos na fala, provavelmente você vai negligenciar o menos na sua escrita e você vai escrever somente o 3 e não ficará correto. O coeficiente numérico ali é o menos 3. Parte literal. Parte literal serão as letras com seus respectivos expoentes. A parte literal será o x ao quadrado e y ao cubo. Parte literal, não se esqueçam, são as letras com seus respectivos expoentes. E ali nós temos a separação do que é o coeficiente numérico do que é a parte literal. Exemplo C. Vejamos quem é o coeficiente numérico. Coeficiente numérico é o número que aparece na frente da letra e quando não aparecer esse número, subentende-se que ali na frente dele tenha o 1. É por isso que o coeficiente numérico é o 1, que está ali implícito, escondido na frente do A. Coeficiente numérico, 1. É aquele que vai aparecer implícito, escondido. Normalmente, quando ele é 1, ele não se mostrará visível, mas você sabe que ali está. E quem é a nossa parte literal? Parte literal será AB ao quadrado. São as letras com os seus respectivos expoentes. Portanto, já somos doutores, já sabemos identificar o que é um coeficiente numérico e o que é uma parte literal. Ainda a respeito de polinômios, nós vamos ver classicamente a definição de polinômios. O prefixo grego para poli significa muitos, vários. Mono significa termo, vários termos. Logo, polinômio será uma expressão com vários termos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Em nosso primeiro exemplo, temos 7x menos 9.
Observe que essa expressão ela possui apenas dois termos, o primeiro e o segundo. E uma expressão, quando possui dois termos, ela tem um nome íntimo, um nome particular. E esse nome é binômio. Aquele prefixo bi é prefixo para dois. Da mesma forma, um time que é campeão duas vezes, o que ele é? Bicampeão. Um avião que tem dois motores, o que ele é? É um avião bimotor. Portanto, ali nós temos uma expressão com dois termos. Temos o primeiro termo, temos o segundo. Então, ele tem um nome íntimo de binômio. Vejamos um segundo exemplo. 5x ao quadrado menos 4x mais 6. Senhores, essa expressão possui três termos. Se possui três termos, vai ter um nome íntimo, trinômio. Observe que nós temos o primeiro termo, 5x ao quadrado, o segundo termo, menos 4x, o terceiro termo, 6. Uma expressão com três termos recebe o nome íntimo de trinômio. Agora, com quatro termos, com cinco termos ou mais, já não tem nome específico, nome íntimo. Vamos chamá-los simplesmente de polinômio. Olha o nosso exemplo C. Nós temos uma expressão com quatro termos. 1, 2, 3, 4. Com quatro termos, nós não teremos um nome íntimo, um nome particular. Será simplesmente polinômios. Olha a letra D, temos uma expressão com 1, 2, 3, 4, 5 termos. Com 5 termos também nós não vamos ter um nome particular, vamos chamar simplesmente de polinômios. Todos esses exemplos, a letra a letra B, a letra C e a letra D, de uma maneira genérica, são classificados como polinômios. Só que as letras A e B, existe um nome particular, um nome íntimo. Se você chamá-los de binômio, está correto, porque é uma expressão com dois termos. Se você chamar a letra B de trinômio, está correto. Mas também, se você classificar as letras A e B como polinômios, também está correto, porque generalizando todas essas expressões serão polinômios. A diferença é que quando tem apenas dois termos ou apenas três termos, tem um nome íntimo. Vejamos agora o que é que nós temos a respeito do polinômio. Nós temos o grau de um polinômio. Grau de um polinômio, ele é tomado como sendo o maior expoente da variável x no polinômio p de x. Vejamos aqui, temos alguns exemplos. P de x igual a 6x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 9x, menos 5. Se eu perguntar a vocês qual é o maior expoente que vocês estão vendo ali em cima da variável x, o maior expoente quem é? É o 3. Por isso, ele é do grau 3. Onde é que está esse 3, professor? Está ali, olha, em cima do nosso primeiro termo. Se o maior expoente é 3, quando alguém perguntar a você qual é o grau desse polinômio, você vai dizer que o grau é 3, ou do terceiro grau. Ok? Então, é o maior expoente da variável x quando o seu coeficiente numérico é diferente de zero. E o nosso coeficiente numérico ali é o 6, e é um 6 diferente de zero. Vejamos nosso segundo exemplo. P de x igual a 8x à sétima, menos 4x à quinta, mais 4x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 1. E se eu perguntar a você agora, qual é o grau desse polinômio? Você vai me dizer que o grau desse polinômio é 7. Por quê, professor? Porque o maior expoente que nós estamos vendo ali em cima da variável x é o expoente 7. E observe que seu coeficiente numérico é diferente de zero. Então, estudaremos o grau de um polinômio como sendo o maior expoente da variável x. Além disso, vamos ver o valor numérico de um polinômio. É a única parte que nós vamos ter cálculo na unidade de hoje. Valor numérico de um polinômio. Obtém-se o valor numérico de um polinômio
quando nós substituirmos a variável por um valor pré-determinado. Olha o nosso primeiro exemplo. Dado o polinômio p de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6x menos 5. Eu quero calcular o p de zero. P de zero, professor? Queremos calcular P de zero. Então, vamos à nossa solução. A primeira coisa que eu gosto de fazer sempre é escrever o polinômio que ele me deu lá no enunciado. P de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6x mais 5. Se vocês observarem agora com mais atenção, eu coloquei um pontinho de vezes entre a letra e o número. Por quê? Porque entre letra e número, quando não vem nada, tem uma multiplicação. E nós vamos fazer uso dessa multiplicação. Então, eu já evidenciei com um pontinho de vezes entre uma letra e um número. Como nós queremos calcular o P de zero, significará dizer que nós estamos querendo substituir a letra x pelo número zero. Onde aparecer a letra x em nosso polinômio, nós iremos substituir pelo número zero. Portanto, nós vamos ter zero ao cubo menos 3 vezes zero ao quadrado mais 6 vezes zero mais 5. Observe que nós substituímos a letra x pelo número que ele me forneceu, que foi zero. Deixamos de ter uma expressão algébrica e passamos a ter uma expressão numérica. E numa expressão numérica, entre potenciação, multiplicação, adição e subtração, sabemos que a potenciação tem a sua prioridade. Aquelas duas potenciações que eu evidenciei devem ser resolvidas primeiro. Então, é o que nós vamos fazer. 0 elevado à terceira potência. 0 vezes 0 vezes 0. 0 vezes 0 dá 0. Vezes 0 dá 0. Então, vai dar 0. Menos 3 vezes 0 elevado à segunda potência. E 0 elevado à segunda potência também dá 0. E vamos repetir o restante da nossa expressão numérica. Lendo nesta linha, estamos conscientes que entre uma multiplicação, adição e subtração, a multiplicação tem a nossa prioridade. Nós temos ali menos 3 vezes 0, nós temos o 6 vezes 0. Aquelas partes que eu evidenciei para vocês agora serão as nossas prioridades. Portanto, vamos repetir o que nós não temos nada para trabalhar e vamos multiplicar o 3 menos 3 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 6 vezes 0 dá 0. E repetir o mais 5. Senhores, aquele monte de zeros são neutros, eles não valem nada. Então, nós vamos cortar um zero, cortar o outro, cortar o outro. Ao cortarmos, o que foi que sobreviveu aos nossos cortes? Apenas o número 5. Logo, o P de zero é igual a 5, que é a nossa resposta final. Vejamos um segundo exemplo. Vamos pegar este mesmo polinômio, só que dessa vez nós vamos vamos calcular o P de 2. Conforme eu disse para vocês, na nossa solução, a primeira coisa que eu gosto de fazer é escrever o polinômio que ele nos deu. P de x igual a x elevado à terceira potência, menos 3x elevado à segunda potência, mais 6x mais 5. E o que nós queremos calcular é o P de 2. Ou seja, nós vamos substituir a letra x pelo número 2. Onde aparecer o x, nós vamos substituir pelo 2. Nesses 3 lugares onde apareceu a letra x, teremos que substituir pelo 2. Devidamente substituído, sabemos que agora deixamos de ter uma expressão algébrica e passamos a ter uma expressão numérica. E nessa expressão numérica, a potenciação terá a nossa prioridade. Nós temos ali 2 elevado à terceira potência. E 2 elevado à terceira potência, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,
8. Então, 2 elevado à terceira potência dá 8. Vamos repetir aquele menos 3 e pegar o 2 e elevar à segunda potência. 2 vezes 2, que dá 4. E vamos repetir o restante, que não tem potenciação. Agora, senhores, a nossa prioridade será resolver todas as multiplicações. E olha que nós temos duas. Nós temos o menos 3 vezes 4 e temos o 6 vezes 2. E aquilo que não tem nada a ver com as nossas multiplicações serão apenas elementos de repetição. Por isso que nós vamos repetir aquele 8, fazer a multiplicação do menos 3 pelo 4, que dá menos 12, do 6 pelo 2, que dá 12, e repetir o 5. Mas, senhores, se vocês observarem com muita atenção, o menos 12 e o mais 12 são opostos, podem ser cancelados. Ao cancelarmos, vai nos restar somente o 8 e o 5, e 8 mais 5 deu 13, e assim P de 2 é igual a 13. Vejamos mais um último exemplo. P de menos 1. P de menos 1. Primeiro, repetir o polinômio que nos foi dado, mas acrescentamos pontinho de vezes, não se esqueça disto. Como ele quer o P de menos 1, significa dizer que onde estiver escrito x, você irá substituir por menos 1. Mas um alerta eu devo fazer neste momento. Todas as vezes que ele te fornecer um valor que seja negativo, no momento da substituição, agasalhe esse valor negativo sempre entre parênteses. Então, aquele menos 1, no momento da substituição, você já vai levá-lo para lá entre parênteses. Certo? Então, onde tiver escrito x, não se esqueça, irá substituir por menos 1. Só que o menos 1 será escrito entre parênteses. Menos 1 elevado à terceira potência, menos 3 vezes menos 1 elevado à segunda potência, mais 6 vezes menos 1, mais 5. Sabemos que nesta expressão numérica, a prioridade caberá às potenciações. Já reservei as duas para o nosso trabalho. E aquilo que nós não formos trabalhar agora será apenas elemento de repetição. Menos 1 elevado à terceira potência, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. Portanto, o resultado dessa potenciação é menos 1. E no menos 1 elevado à segunda potência, o menos 1 só duas vezes. 1 vezes 1 vai dar 1, menos vezes menos dá mais. Portanto, menos 1 elevado à segunda potência vai dar 1 positivo. Sendo 1 positivo, você vai colocar o mais só se você quiser. E normalmente você não coloca para evitar excessos de sinais. E o restante você vai repetir. Senhores, nosso próximo alvo agora é a multiplicação. Multiplicações sempre são mais importantes do que adições e subtrações. E olha que nós temos duas multiplicações para serem trabalhadas. E aquilo que não for multiplicação será apenas um elemento que você vai repetir, como aquele menos 1. Vamos multiplicar menos 3 pelo 1, menos 3. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6 e repetir o mais 5. Observe que nós temos números com sinais variados, nós temos alguns positivos, outros negativos. E a soma de todos os negativos que nós estamos vendo ali, nós temos menos 1, menos 3, dá menos 4. Menos 4, menos 6, vai dar menos 10. E repetir aquele mais 5, que é a soma de todos os positivos. Menos 10 mais 5 é igual a menos 5. Logo, P de menos 1 é igual a menos 5. Senhores, nesta unidade, nós estudamos os polinômios. A primeira coisa que nós estudamos na aula de hoje foi identificar quem é coeficiente numérico, quem é parte literal. Também nós estudamos o grau de um polinômio. Grau de polinômio é o maior expoente da variável x, quando o polinômio é p de x, e seu coeficiente numérico tem que ser diferente de zero. Também estudamos valor numérico de um polinômio.
Só que no valor numérico, ele vai te dar o polinômio e vai te dar também o valor da letra com o qual você deverá substituir. Portanto, senhores, nesta unidade, nós iremos ficar por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.